Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de geometria espacial, né? Nossa aula 5, tópico 5. E a gente vai começar a falar na aula de hoje sobre as pirâmides e a gente conclui então no próximo tópico, tá? Eu dividi ela em duas partes. Então, na aula de hoje a gente vai estar estudando aí desde o cálculo de área, né, a área da base e áreas laterais, né, e vamos estar relembrando um pouco aí do teorema de Pitágoras para tirar os dados das pirâmides, que a gente vai ver que vai ocupar bastante. Eu vou fazer como de costume, vou desligar minha câmera para a tela nossa ficar maior. Ok, então, pessoal, vamos partir de uma definição, né, que se eu tenho na figura abaixo, né, um plano alfa representado aqui por esse paralelogramo, um polígono P, né, que está contido nesse plano, e eu tenho um ponto V, que não pertence a este plano. Então, a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta, que tem uma extremidade em V e outra num ponto do polígono, denomina-se pirâmide. Então, a pirâmide é essa figura geométrica que está representada para nós aqui como segmentos de retas que ligam, né, o polígono da base, né, com um determinado ponto V que esteja fora daquele plano. Então, os elementos, né, de uma pirâmide, né? Então, uma pirâmide, né, ela tem uma altura, né, que vai ser o segmento que vai medir a base aqui da pirâmide, né, até a outra extremidade do vértice. Eu vou ter uma base. Esta base vai mudar conforme for a figura geométrica. Dentro desta base, então, eu vou ter uma aresta da base, né? Vamos chamar então de aresta da base. Nós vamos ter também a aresta lateral. Então, a aresta lateral vão ser sempre os segmentos que ligam, né, os triângulos dos lados, vamos pensar assim, né? Então, aqui está representado então a aresta da base, a aresta lateral. Então, a gente tem que cuidar para não confundir, né? A aresta lateral vai estar aqui do ladinho, né? Então, aqui eu tenho uma aresta lateral, aqui também eu tenho outra. Estou colocando em vermelho as arestas laterais. E lá, vamos botar aqui a hora em azul, aqui a da base, ó. Então, aqui eu teria uma aresta da base, aqui eu tenho outra aresta da base, né? E assim todo o polígono de baixo vai te dar sempre as arestas da base. E a face lateral, né, ou a área lateral, vai ser formada por esses triângulos das laterais, né? E aí, para a gente achar as áreas laterais, né? Então, se o polígono embaixo for regular, né? Basta a gente achar a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de lados que eu tenho, né? Mas primeiro para a gente identificar o vértice, que está o ponto lá em cima, mas o que é importante vocês já ir percebendo aqui é a altura, que eu vou ter uma aresta da base e vou ter uma aresta lateral. Além, de claro, das faces, né? Face lateral que vai representar depois para nós pelo cálculo da área. A classificação das pirâmides, elas vão depender de acordo com a área da base. Então, se eu tenho uma base triangular, eu vou ter uma pirâmide triangular. Se eu tenho uma base quadrangular, vou ter uma pirâmide quadrangular. Se eu tenho uma base pentagonal, o nome da pirâmide vai ser pirâmide pentagonal. Se a base for hexagonal, uma pirâmide hexagonal, né? E assim eu vou, conforme for, né? Assim por diante, né? Conforme eu tenho a base, a figura geométrica da base, eu vou chamar então essa pirâmide e o nome da figura. Então, pentagonal, pirâmide quadrangular, né? E assim por diante. Pirâmide regular, né? Então, o que é uma pirâmide regular? Uma pirâmide regular é quando a sua base é um polígono regular.
né? Então, o que é um polígono regular? Um polígono regular é um polígono que tem os lados iguais, né? E a sua projeção ortogonal do vértice sobre o plano é o centro dessa base, né? Então, a projeção ortogonal do vértice sobre o plano sempre é o centro da base, né? Então, isso vai ser fácil da gente identificar sempre a altura da pirâmide olhando para essa projeção. Numa pirâmide regular, a gente vai destacar que o polígono da base é regular e, portanto, ele é inscritível numa circunferência de raio OA, representado por R, né? Então, vamos chamar de raio da base, tá? O apótema do polígono da base é chamado de apótema da base e a sua medida será indicada por M, né? Que a nomenclatura a gente pode mudar de acordo com o exercício, né? Só também a gente tem que identificar, então, que o apótema, né? Então, eu vou poder ter sempre o apótema da base, né? E depois a gente vai aprender também que tem o apótema da própria pirâmide, tá? As arestas laterais são congruentes, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Então, quando eu tenho regular, sempre vai ter triângulos isósceles, porque as duas medidas aqui, ó, dos lados sempre vão ser iguais nessas duas medidas. E a altura de uma face lateral é a altura relativa à base do triângulo isósceles, né? Então, quando eu falar da altura de uma face, eu estou falando dessa medida H aqui, que é chamada, então, de apótema da pirâmide. Então, por isso a gente até troca as letras, costuma chamar de G o apótema da pirâmide, que é a altura relativa a um triângulo, né, um lado dela. E deixa eu ver o que mais que quero falar antes, nomenclatura. Aqui um resumão, ó. Então, o que seria esse apótema da pirâmide? Esse apótema da pirâmide é a altura relativa ao lado, né? Então, eu posso identificar aqui, vou botar de azul, ó. Olhem para essa linha aqui. Esse vai ser o apótema da pirâmide. Ele vai ser a medida que está ali no meio, né? Vai dividir o apótema, vai dividir a base aqui, né? O segmento da base, aresta, né, da base, na metade. Então, essa altura aqui desse triângulo, a gente vai representar ela como apótema da pirâmide. Pela letra G, podemos usar. A aresta lateral, podemos representar pela letra A. Essa nomenclatura, pessoal, a gente pode mudar sem problema nenhum, tá? Vai ter exercícios, inclusive, nos livros, exercícios que vocês vão encontrar nas questões das listas, que nem sempre a simbologia é a mesma, mas eu tenho, vai sempre estar descrito no problema, ou vai estar sempre escrito na forma de texto as informações. Apótema da pirâmide, então eu tenho que me ligar que é a altura do lado do triângulo aqui da pirâmide. O apótema da base. O que é o apótema da base de uma pirâmide? O apótema da base é o segmento que vai te dar a altura. Em amarelo ali não apareceu, vamos botar de vermelho. O apótema da base é esse segmento. O vermelho também não apareceu. Tá preto. Não. Verde. Ó, o apótema da base é esse segmento aqui em verde, né? Então, o apótema seria, se eu pensar numa pirâmide hexagonal, seria a altura do triângulo equilátero, né? Se eu tiver um quadrado, vai ser a metade da medida, né? Então, aqui esse apótema da base também vai mudar conforme for a figura. E o raio da base, nesse caso, ele liga, então, o segmento E, né, os pontos, os vértices aqui, até o centro, tá? Eu acho que é isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, continuando. Nas pirâmides, então, regular, né, é possível determinar as medidas de todos os seus lados, quando eu conheço algum deles, né?
Por isso a gente vai usar bastante, pessoal, vai usar bastante. Então, inclusive, até dividir esse tópico das pirâmides em duas, para essa primeira parte vocês treinar bastante isso nos exercícios, que é usar o teorema de Pitágoras para descobrir as medidas dos lados que estão faltando. Tá? O grande objetivo da aula em si é calcular a área lateral, área da base, área total. Mas para a gente encontrar estas áreas, a gente vai usar muito o teorema de Pitágoras para determinar medidas que estão faltando. Um exercício que vocês vão ter que praticar bastante eu sugiro sempre fazer o desenho ou partir de um desenho, usar bastante, né, na geometria espacial a representação geométrica, fazer o desenho para você começar a tirar os dados do problema. Não tenta só fazer as questões só com os dados, porque vocês vão perceber neste problema ou nesse desenho que você consegue tirar vários triângulos equilátero. Vários. Então você pode aplicar Pitágoras várias vezes, né? E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras de acordo com as medidas que for dada e de acordo com os dados que eu tenho. Tá? Vamos começar a olhar para o verde. Então, este H aqui representa a altura da pirâmide. Esta hipotenusa aqui, o G, é o apótema da pirâmide. O M aqui embaixo é o apótema da base. Então, só com este desenho aqui, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. Se eu considerar esse triângulo verde VOM, então VOM, eu tenho que a hipotenusa é o G, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, perdão. O H é um cateto e o M é outro cateto. Então, o que eu sei do teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Eu estou mostrando, pessoal, nesta aula aqui, as relações usando essas letras, tá? Mas como eu já falei até nas outras aulas, eu sugiro vocês não querer pensar assim, eu tenho uma fórmula do teorema de Pitágoras para esse caso, tem uma fórmula para esse outro, tem outra fórmula. São representações. Né? Eu acho mais interessante na hora de resolver o problema é você tirar os dados só e visualizar qual triângulo você está pegando. Por quê? Porque eu posso enxergar agora que em determinado momento eu vou precisar olhar para esse triângulo que está aqui na frente, ó, o VMB. Então, ó, o VMB. Então, se eu quiser olhar para esse triângulo VMB, ó, vou pintar aqui de azul, ó. Olhando só para esse triângulo aqui, ó. Quando eu pego e olho para o VMB, quais informações que eu tenho aqui? Eu tenho a aresta da pirâmide, eu tenho o apótema, que é a altura desse lado, né? E aqui embaixo eu tenho, na verdade, a aresta da base, que é, na verdade, a metade do comprimento do lado, L dividido por 2. Então, eu posso aplicar aqui também o teorema de Pitágoras, onde eu tenho A ao quadrado igual a hipotenusa, né, ao quadrado, e a soma dos catetos ao quadrado. Tudo bem até aqui? Agora eu posso ainda enxergar mais outra relação, que é enxergar agora este outro triângulo aqui, ó. Vamos tentar colocar ele em azul, ó. Eu tenho aqui também para enxergar que aqui no R, com a altura, ó, eu também formo um ângulo de 90 graus e consigo tirar mais um triângulo, que é esse que está aqui do lado, ó. Onde o A vai representar a aresta, o R representa o raio da base e o H a altura. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho a hipotenusa é o A altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Então, perceba que eu consegui aqui, em poucos minutos, mostrar 3 triângulos que eu posso retirar. E esses 3 triângulos, eles estão, na verdade, visíveis aqui nesse desenho, nessa figura, né?
por esse lado, mas eu consigo enxergar que todos esses que eu tirei, eles têm as projeções por outro lado, por esse lado da frente, para o lado de trás, né? Então, conforme o ângulo que você enxerga esta pirâmide, você consegue tirar triângulos. A área da superfície, então, o que é a área da superfície de uma pirâmide? A área da superfície, eu vou ter sempre uma área lateral. O que vai ser a área lateral? A área lateral vai ser a soma de todas as suas áreas dos lados, né? Então, se eu tenho aqui 4 triângulos isósceles, eu calculo a área de um e multiplico por 4 para ter a área lateral. Então, esses triângulos aqui, quando for regular, é só calcular a área de um e dividir e multiplicar pela quantidade de lados que tem. E a área da base, então, vai ser conforme também for a base. Então, a área total vai ser sempre a soma da área da base com a área lateral. Então, essas relações de área lateral e a área total, ela é muito parecida ou muito semelhante com os prismas, né? É claro que com uma diferença que na pirâmide você não tem duas áreas da base, porque só vai ter uma base, né? A área lateral é a mesma ideia de calcular as áreas das faces dos lados. Vamos ver um exercício, ó. Então eu tenho um exercício, uma folha de papel colorido com a forma de um retângulo de 12 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento será usada para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 8. Então, agora aqui é importante a gente começar a enxergar onde que começam os dados do problema. Onde que eu tenho dados da pirâmide? Aqui, ó. A aresta da base mede 8. Então, o valor do comprimento aqui, ó, do meu L é 8. A altura mede 3. Então, a altura, o H da pirâmide, ó, o H da pirâmide mede 3. Tá aqui a informação. Levando em conta que não deve haver desperdício de papel, quanto sobrará do papel colorido? Bom, lá em cima foi dado para nós que eu tenho um retângulo, então basta multiplicar o 12 pelo 15 e eu tenho a área disponível, né? Agora, para mim saber quanto que vai sobrar, né? Quanto vai sobrar de papel, eu tenho que calcular a área total da pirâmide. Então, eu preciso descobrir quem é a área total da pirâmide. Então, para achar a área total da pirâmide, eu tenho que lembrar o quê? Que eu preciso de uma área da base e depois das áreas laterais. Vamos começar determinando a área da base, que é mais tranquilo. Ó. Como que eu calculo a área da base? É um quadrado, é quadrangular. Cada lado mede 8. Então, a área do quadrado é L ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Então, a área da base, né, foi chamada ali SB, eu gosto de usar AB, área da base, 64. Agora, o que eu preciso? Eu preciso encontrar esta área lateral, né? Quanto que mede um triângulo. Então, o que é importante você perceber agora? Ó, vou botar aqui em vermelho. Ó. Eu quero calcular esta área aqui do lado. Quais informações que eu preciso deste triângulo para mim calcular a sua área? Eu preciso saber quem é esta base, que é o comprimento, que é os 8 que eu tenho, mas eu preciso dessa altura aqui, ó, que é o apótema da pirâmide, é o valor do G. Eu não tenho esse dado, certo? Você não tem esse dado do G. Então, você tem que perceber que você vai precisar descobrir o G. Então, o primeiro passo é perceber que eu tenho que fazer o cálculo do apótema da pirâmide. Mas por que eu preciso? Porque eu preciso do G para ter a área desse triângulo. Agora vamos pensar o seguinte: quais informações que eu tenho para tirar o G? O G ele está relacionado aqui. Posso enxergar agora o triângulo
Vou trocar de cor. Vou trocar de cor aqui. Vamos pegar um azul. Ó, se eu pegar e olhar esse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho o valor do G, que eu quero descobrir, né? Eu tenho a altura? Tenho, foi dita a altura. Eu tenho o valor do M? Quem é que é o M? O M aqui é o apótema, né? Ou seja, ele é a média, a metade do comprimento do lado, ó. Então, se o 8 é o todo dividido por 2, o valor do M é 4. Então, se eu tenho que o G é igual ao H, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então é só resolver esse teorema de Pitágoras, né? Eu tenho um triângulo retângulo pitagórico, né, que mede 3, 4 e 5, então já sei que a hipotenusa vai medir 5. Ou seja, que o apótema da pirâmide, o valor do G é 5. Tendo esse valor do G, eu consigo descobrir qual é esta área lateral. Vamos, antes de eu seguir, pessoal, área da base, tudo bem? Só fazer a área do quadrado, 8 vezes 8, 64. Tirar, encontrar o G, entender por que eu estou calculando o apótema da pirâmide. Tudo bem? Aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo G, H e M. Não, Alisson. Eu acabo, às vezes, falando a altura do triângulo do lado. É que esse o apótema da pirâmide, você pode considerar ele como uma altura do triângulo do lado, tá? Tem que sempre cuidar a nomenclatura para te não chamar da altura da pirâmide, porque ó, o H é a altura da pirâmide, que vai do V até o centro, né? Então a altura é esta. Este G aqui, que é o apótema da pirâmide, ele representa, né, ele é equivalente à altura relativa ao triângulo do lado, né? Cuidar isso para não confundir. Sim, é muito fácil, Alice, eu confundir isso se não fizer o desenho. Então, eu sugiro sempre ter um desenho e é só pegar um desenho pronto, né? A gente não precisa ser um especialista de desenho, você pode pegar um pronto, né? Pega uma com a base quadrangular e tira os dados. Ah, o Alexandre, não entendi por que achar o G para calcular a área do triângulo. Então, esse triângulo do lado aqui, lateral, né, Alexandre, ó, é esse triângulo vermelho, né? Vamos pegar aqui esse triângulo vermelho. Como que a gente faz para calcular a área de um triângulo isósceles, né? O que você precisa de informações para calcular esta área, Alexandre? Você precisa lembrar que a área de um triângulo pode ser encontrada como base vezes a altura dividido por 2. Então, a base aqui, no caso, vai ser o L que foi dado. Mas a altura lateral aqui, essa altura aqui, é o valor do G. Né? Você enxergar assim, ó, você tem um triângulo. Deixa eu trocar de cor aqui. Ó. Você tem um triângulo isósceles e você quer calcular a sua área. Então, como que você calcula a área? Fazendo esta base vezes essa altura dividido por 2. Beleza? Isso aí, vão fazendo as perguntas para ir já ajudando. Agora eu vou partir para calcular a área. Ó. Eu falei para vocês, o que é a área lateral lá? Ó? Vamos fazer aqui o desenho. Ó. Lembra que a área lateral de um isósceles é você pegar a base e multiplicar pela altura e dividir por 2. Mas quem que é a base? A base foi dada no problema que era
8. Vou botar aqui, ó. Toda essa base eu sei que mede 8. Quanto que mede a altura aqui? É o valor do G, que a gente encontrou que media 5. Ó, então, a área lateral aqui, vamos chamar assim, a área lateral, vai ser o triângulo 8 vezes 5 dividido por 2, que deu 20, mas multiplicado por quem a área lateral? Por 4, né? Porque eu tenho 4 triângulos isósceles na pirâmide. Então, 4 vezes os 20, a área lateral deu 80. Tudo bem, pessoal? Tendo encontrado o valor da área lateral, eu posso partir para a área total. O que é a área total? É a área da base mais a área lateral. Então, a minha área total vai ser os 80 mais os 64, e a área total deu 144 centímetros quadrados. Então, essa aqui é ST total, né? O AT total, né? A mesma coisa. Então, a minha área total, 144 centímetros quadrados. Lembra que o problema pedia para ver se a folha de papel era quanto que ia sobrar da folha? Então, a folha era um retângulo de 15 por 12. Então, para mim calcular a área do retângulo, basta eu multiplicar 15 vezes 12, e a área da folha era 180. Então, para ver o quanto que sobrou, é só eu pegar 180 e descontar dos 144. Então, 180 menos 144 deu 36 centímetros quadrados. A pergunta é, quanto vai sobrar? Vai sobrar, então, 36 centímetros quadrados de papel. Esse é o exemplo 1, pessoal. Vão fazendo as perguntas. Se tiver dúvida, ou se tá ok, coloca ok aí e a gente vai adiante. Tranquilo? Beleza, então seguimos. O exemplo 2 fala numa pirâmide triangular regular, a aresta da base mede 12 e a aresta lateral mede 10. Calcular. Então, agora aqui são 4 perguntas. Ó. Pede o apótema da pirâmide, o B, o apótema da base, o C, a altura da pirâmide, que é o H, e o D, a área total da pirâmide, S total. Então, o que eu tenho da figura? Eu tenho uma figura de uma pirâmide triangular regular. Então, cada triângulo aqui, ele mede a mesma medida. Né? Então, eu tenho 12, nesse lado eu tenho 12, lá atrás tenho 12. A aresta mede 10, então essa outra aresta vai também medir 10, e aqui também vai medir 10. A primeira pergunta que o problema traz é qual que é o apótema da pirâmide? Qual é o valor do G? Então, eu tenho que descobrir este G aqui, ó. Se vocês olharem assim para tentar fazer um exercício mental, sem fazer a conta, assim, ó, qual que é o triângulo? Vocês já conseguem enxergar por este desenho quais as informações que você vai usar para aplicar Pitágoras? Ou conseguem enxergar um triângulo retângulo que vai ocupar entre o G e os valores que foram dados para encontrá-lo?
Sim, a Ângela colocou muito bem, Ângela. Quais os números que eu vou usar? Qual o triângulo que eu vou pegar? VMB. Muito bem, Mayara. VMB, ó. Isso aí. Então, vai ocupar o valor do apótema, do G, o valor da aresta, que é o 10, e o valor da metade aqui, o valor do 6, né? Então, vamos ver como calculamos. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, eu tenho 10 ao quadrado igual 6 ao quadrado. E nesse triângulo podia ser qualquer lado? Sim, Rui. Ó, se você pegasse o lado de cá, né, vamos botar aqui em azul, ó. Se você pegasse esse aqui, como a base ali tem o mesmo tamanho, aqui ó, vou ter 6 aqui, aqui também você teria um 10, né? E aqui teria o valor do G também. Ia chegar, né, no mesmo resultado. Então, eu tenho 100 ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, 36, g ao quadrado. 100 menos 36, 64, raiz de 64, deu 8. Então, o apótema da letra A é 8. Teria alguém consegue aplicar, resolver aqui de cabeça o teorema de Pitágoras sem fazer a conta? Ou vocês conseguem enxergar que esse triângulo retângulo ele é pitagórico, ele tem as medidas proporcionais a 3, 4 e 5, ó. Então isso também vocês podem já ajuda bastante no cálculo de pirâmide, ó. Perceba que você tem um 10 e aqui você tem um 6, né? Então, se eu olhar para o 10 e para o 6, se eu pegasse a metade aqui é 5, né? Se eu pegar aqui a metade do 6 é 3, né? Então, quando eu tenho a hipotenusa 5 e ele é retângulo e o lado é 3, então eu já sei que esse lado aqui é 4. Mas como aqui eu tenho o dobro, ó, o dobro de 3 é 6, o dobro do 5, de 5 é 10, então o dobro aqui seria 8. Né? Mas na dúvida pode fazer o teorema de Pitágoras normal. Mas só para vocês começarem a enxergar esses triângulos pitagóricos e os proporcionais a eles todos são válidos, né? Desde que a hipotenusa seja o valor maior, né, que é o 5. É uma observação, né, para vocês enxergar. Deixa eu voltar para a pergunta para mim lembrar. Quanto vale o G para dar 8? O G é Simone, aqui o G a gente calcula, aplicando o teorema de Pitágoras, eu chego que ele vale 8. Né? O meu raciocínio aqui foi enxergar que 10 e 6, se eu pegar a metade de 10 é 5, a metade de 6 é 3. Então, com 5 e 3 eu tenho um triângulo pitagórico. Então, é 3, 4, 5. Aí, como cada um deles é o dobro, então o G é o dobro do 4. Então, por isso ele viraria o 8. Beleza. Deixa eu voltar à pergunta B. Agora eu quero o apótema da base, ó. Vou descobrir agora, nesse próximo exercício, qual é o valor do M, apótema da base. Aí, se tu tiver achar quebrado para o apótema,
apótema. Aí tu aplica Pitágoras, pode até utilizar a calculadora, ou se tu tivesse um 2,5, então faria 2,5 ao quadrado, 2,5 vezes 2,5, Alexandre. Bom, então tá aqui, ó, o triângulo onde eu tenho o meu M aqui, ó. O meu M é o apótema, né? Então o centro O desse triângulo equilátero ABC é o ponto de encontro da altura e das medidas. E OM é 1/3 do valor MC. Então, se eu dividir a altura do triângulo equilátero. Pessoal, estão me escutando? Tá, beleza. Eu tinha dado um sinal aqui de perda de conexão, mas acho que tá normal. Qualquer coisa vocês me avisem se não estão escutando. Então, a altura, né? A altura do triângulo equilátero, se eu dividir ele em 3 partes, sempre você vai encontrar o apótema, tá? Apótema da base, então, o M aqui, quando eu tenho um triângulo equilátero, é a medida da altura dividido por 3, por isso fica 1/3. Então, eu preciso descobrir 1/3 desta altura. A altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então, essa altura aqui é a altura de um triângulo equilátero. Vocês podem deduzir isso aqui por teorema de Pitágoras e devem ter deduzido isso lá na geometria plana. Né? L raiz de 3 sobre 2. Então, quem é a medida do lado? É 12. Então, eu tenho 12 raiz de 3, 2 vezes 3 dá 6, 12 dividido por 6, 2. Então, o apótema, né, o apótema da base, né, que é o M, vai ser dado por 2 raiz de 3. É o apótema da letra B, que é o apótema da base, o M. Ok, pessoal? Dúvidas na B? Repetir, muito bem. Rui, eu quero descobrir quem é o apótema da base, o valor do M. Esse apótema da base, que é esse segmento que vai do M até o O, aqui, ó, vou pintar de roxo, ó, esse é o apótema da base. Ele equivale para nós. Tem como desenhar o triângulo na figura 1? Sim, sim, sim. Vamos voltar lá, Maurício. Tá aqui, ó. Vou apagar aqui. Esse aqui tá o M, né? Do apótema, né? Esse é o M. Então eu estou utilizando o triângulo da base agora, que é o equilátero. Tá? Esse Mzinho aqui. Então, esse M aqui, ele representa para nós 1/3, né? Do todo. Como se você enxergasse que aqui, ó. Deixa eu trocar de cor para vocês. Então, pensar que aqui mais ou menos você teria um pedaço, aqui tem outro pedaço e aqui tem outro pedaço. Então, o apótema aqui da base é pegar o triângulo equilátero que está embaixo, né, e enxergar que ele tem 3 partes iguais. E o apótema representa essa medida aqui da altura, bem no centro do equilátero até a base, é o apótema,
que representa a terça parte da altura do equilátero. Então, enxergar esse triângulo roxo, Maurício, para cá. Então, tá aqui, ó. É a base, o triângulo equilátero é o que está na base. E aí, então, eu só tenho que pegar a altura do equilátero, que é a fórmula pronta, né? L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do equilátero. E aí eu multiplico por 1/3. No lugar do L, vocês vão substituir o 12. Então, vai fazer 12 dividido por 3 vezes 2, dá 6. 12 por 6, 2. Se alguém tem dúvida, né, da altura de um triângulo equilátero, aí vocês podem fazer, né? Acho que não vale a pena agora a gente fazer a dedução do lado do equilátero, que provavelmente vocês já fizeram isso, né? Mas só para lembrar que a altura de um triângulo equilátero, né? Pense que aqui você tem o L, aqui você tem a medida do H, e aqui você tem um L dividido por 2. Então, aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo, você acha que a altura dele é L raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Podemos seguir, então? Deixa eu voltar só para ler a pergunta C. A altura da pirâmide. Agora eu quero pegar o H, ó. Qual triângulo que eu vou usar, ó? Eu descobri o G e eu descobri o M. Vai pegar o triângulo do meio, né? Ó, a gente acabou de descobrir o G na letra A. Na letra B, achamos o valor do M. Então, se eu pegar agora esse triângulo aqui, eu descubro o valor da altura, que é o H. Então, na letra C, eu vou descobrir quem é a altura, sendo que o apótema é 8, o apótema da pirâmide é 8. O apótema da base é 2 raiz de 3. Então, o g ao quadrado vai ficar 8 ao quadrado, igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, mais o h ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, 64 menos 12, 52. Raiz quadrada de 52, fatorando, 2 raiz quadrada de 13. E essa é a altura da pirâmide. Então, eu vou ocupar os dados que eu já tinha. Tudo bem levar aqui o 2 ao quadrado, daí multiplica, cancela o 3, né? E depois eu passo 64 subtraindo deste resultado aqui, que é 12. Perguntas, pessoal, em relação à letra C? Conseguiram enxergar de onde saiu o triângulo, de onde saiu os dados? E a última pergunta, a letra D, área total, né? Então, o que eu preciso fazer para encontrar a área total? Lembrar que a área total é a área da base mais a área lateral. Né? Lembra, a área total é a área da base mais a área total. O que eu tenho de base? A base é um triângulo equilátero. Sim, Simone, podemos voltar. Aqui na letra C, na altura. Ah, estava travada. Voltou?
Tu quer que eu repita a letra C ou tu quer que vai para D? Sim, a letra C pede para encontrar o valor da altura da pirâmide. Então, para encontrar a altura da pirâmide, você vai usar esse triângulo que a gente tirou lá da figura 1, né? Onde eu encontrei o valor do apótema da pirâmide, que era 8, e onde eu encontrei o apótema da base como 2 raiz de 3. Então, basta eu aplicar aqui 8 ao quadrado, Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado, resolve 8 vezes 8, né? 64. 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12, mais o h ao quadrado. Então, 64 tira 12, 52. Então, para isolar o valor do h, tem que tirar a raiz quadrada. Quando eu tenho 52 como raiz, eu posso fatorar, eu posso simplificar. E isso eu encontro, então, 2 raiz quadrada de 13. Certo? Na letra D, pedir então a área total. O que a gente sabe da área total? Que a área total é a soma. Vamos botar aqui embaixo. Ó. Quero descobrir quem é a área total. É a área da base mais a área lateral. A área da base é um triângulo equilátero. Como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é o L? É a medida do lado. Cada lado da base mede 12. Então, 12 ao quadrado, 144 dividido por 4, 36 raiz de 3. E essa é a medida, então, da área da base. Então, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a fórmula da área de um triângulo equilátero, que é um triângulo que tem todos os lados iguais. Quando eu vou trabalhar com a área lateral, eu tenho que lembrar que eu estou falando de outro triângulo, né? Ó. Esse aqui é da base. A base era um equilátero que tinha todos os lados iguais, medindo 12. A área do lateral, eu tenho um isósceles, que a base mede 12 e a altura aqui é o valor do apótema da pirâmide que a gente encontrou que era 8. Por isso que a área lateral vai ser 12 vezes 8 dividido por 2. Então deu 48 de um triângulo. Neste caso aqui ele era triangular, eu tenho 3. Então vezes 3. Então 3 vezes o 48, a área lateral é 144. Até a área lateral 144. O 3 é o número de lados do triângulo, e isso é o número de lados, mas é da base, né? Conforme for a base, quando ela é regular, você multiplica por esse número. Mas é isso aí, porque tem a base era um triângulo, né? Então era vezes 3.
Isso aí, conforme for a base, né, embaixo a figura, tu multiplica pelos lados. Perfeito. E a área total, pessoal, é só somar, então, a área do lado mais a área da base. Então, a área lateral aqui era 144, mais os 36 raiz de 3, né? Vocês poderiam deixar a resposta, inclusive, assim, né? A gente usa bastante de simplificar na matemática, né? Mas essa é uma resposta já usual. Claro, se for uma questão de marcar, muitas vezes ela vai vir simplificada, como o 144 é múltiplo do 36, posso colocar o 36 em evidência e ficaria então com 4 mais raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3, então vezes o 36. Né? Mas aqui a ideia é sempre colocar então em evidência o 36. Não, não, Alisson. A área total sempre vai ser a área da base mais a área lateral. Essa área total, esse conceito aqui, vamos imaginar assim, pode usar essa fórmula, esse conceito vai ser o mesmo. Conforme o que vai mudar é a área da base e a lateral que vão mudar de acordo com os lados, né? Conforme for a figura da base ou conforme for também, né? Claro que a área lateral até vai estar relacionada à base, né? Porque ela depende de quantos lados tem a figura. Mas esta fórmula geral da total, tu somar a área da base com a lateral, né, dá para até enxergar como um conceito. Sim, Brisa, é para colocar em evidência. Vou apagar aqui, ó. Para colocar em evidência, você tem que enxergar que você tem 36 aqui e tem 144. Então, eu pego e divido tudo por 36. Então, se você coloca o 36 para frente, abre parênteses e vai ver que 144 dividido por 36 deu 4. 36 dividido por 36 deu 1 vezes a raiz de 3. Só dividir o valor que você quer maior, colocar em evidência, tenta dividir cada termo por ele. Se dá certo, é ele, né? Senão você vai ter que pegar um valor menor. Às vezes, como simplificar a fração, né? Vai dividir por 2, por 2, por 3, por 3. De nada. Vamos fazer mais um exemplo, ó. Exemplo 3, você tem uma pirâmide regular agora hexagonal, né, de 12 centímetros de lado. Perdão, uma pirâmide regular hexagonal de 12 centímetros de altura, 12 é a altura. A aresta da base mede 10 raiz de 3 sobre 3. A aresta da base mede 10 raiz de 3 sobre 3. Que é o L. Ó. O L mede 10 raiz de 3 sobre 3 e o valor da OH é 12. E pede para você calcular. Quem é o apótema da base? É o valor do M. O apótema da pirâmide, ó, que nesse exercício chamou o apótema da pirâmide de M'. Se vocês quiserem chamar de G, podem, mas se quiser chamar M', pode descobrir como M'. A aresta lateral foi dado que é o A, que é para calcular. A área da base, chamada dB, a área lateral, AL, e a área total, AT. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas para a gente resolver. É importante enxergar no hexágono que o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Né? Deixa eu voltar aqui. E vamos começar a partir determinando o apótema da base, é o M. Esse apótema da base M, em relação à base aqui que eu tenho um triângulo, né? O hexágono é formado por 6 equiláteros, né? O que o apótema da base tem a ver com o triângulo equilátero? O apótema, o M é quem do triângulo equilátero? Essa é a pergunta. O M, que é o apótema da base,
é qual dimensão de um triângulo equilátero? Três partes, não, porque o três partes, Márcia, é quando você tem aquele triângulo equilátero embaixo e aí tu quer o apótema do triângulo equilátero. Agora eu quero o apótema da base hexagonal. Metade, o Alexandre disse, divide por 2. L raiz de 3. O Edson disse L raiz de 3. O que é L raiz de 3, Edson? L raiz de 3 é o seno. No caso ali, seno de 60. Ah, tu enxergou por isso, pelo ângulo. Muito bem. Mas Pelo isso, ângulo. isso significa que a minha pergunta é, mas tu vê que legal que vocês já enxergaram outras coisas, ó. A minha pergunta era só para vocês enxergar que isso aqui, ó, este M, é a mesma coisa que o Alisson falou agora. Altura? A A altura altura do equilátero, né? O Edson calculou já usando o seno, né? Isso, a Mayara colocou também. É a altura do triângulo equilátero. Muito bem, pessoal. Então, muitas fórmulas que a gente acaba usando lá da geometria plana, né? A gente pode aplicar aqui, mas identificando que a altura do equilátero, quando estou falando do hexágono, claro que o apótema, gente, é do pirâmide hexagonal. Por isso que vai ser a altura do equilátero, tá? Vamos começar por esse. Por isso que eu até tinha perguntado antes, professor, do G também, se podia ser considerado como a altura, porque ele está de frente para a face, né? E aquele Sim, lá no meio, não sei se não é diferente. viu, Alisson, isso? Você pode, em relação à face, você pode sim chamar de altura. Mas daí é a altura da face. Cuida para não. Que tu tinha digitado, acho que é a altura da pirâmide. Aí tem que sempre cuidar. Se tu falar altura da face, tudo bem. Agora, se tu falar altura da pirâmide, é o outro H, né? Então eu posso considerar três alturas ali, a altura do M, que é a apótema da base, a altura da Certo. pirâmide e a altura da apótema da pirâmide também. Isso aí. São três. Se tu enxergar agora da base hexagonal, são três alturas que você está olhando. Que o apótema da base representa a altura do equilátero, o apótema da pirâmide seria a altura lateral, né? E o H normal, então, seria a altura da pirâmide. E a questão também, quando fala diagonal, eu vi um problema ali sobre a questão da diagonal também, que seria o A raiz de 3 ou A raiz de 2, né? Tem a diagonal da face e a da lateral, né? Uma raiz de 3 e outra raiz de 2, né? Ah, sim, quando tu tá falando agora de uma. Isso geralmente é usado quando a base é um quadrado, né? Então, Isso. quando é quadrado. Quadrangular, sim, daí tu pode pegar a diagonal, né? E lembra que a diagonal vai de um segmento de um lado ao outro, né? Daí sim pode usar essas relações do a Não, raiz de 3. não tô lembrado dessa diagonal. Como, Alisson? Não, não tô lembrado da diagonal. Diagonal seria Aqui que deixa eu desenhar para ti, ó. Se você tem um quadrado, a diagonal é o segmento do posto, né? Ó, essa é a diagonal. Daí aqui, por isso que se for quadrado, A e A, aqui tu tira Pitágoras também. tá. Beleza, pessoal. Então, voltando que o apótema, a gente disse que é a altura do equilátero, ele mede L raiz de 3 sobre 2. Lembra que essa altura aqui da altura do equilátero, a gente pode tirar ele por Pitágoras, ou como o colega de vocês disse, vocês podem tirar ele por seno, né? Porque como ele é equilátero, que é um equilátero, tem 60 graus, né? Ou 30, depende do ângulo que você olhar, também poderia usar usando essa simbologia. O L, pessoal, foi dito que era 10 raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho 10 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vamos resolver isso aqui. Raiz com raiz sobra 3. 3 vezes
o 10 dá 30, divide por 6, 5. Então, o valor do apótema da base é 5. Vamos de novo aqui fazer a conta, talvez foi muito rápida a minha fala. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que vale 3. Então, você tem 10 que multiplica por 3. Embaixo você tem 3 vezes 2. 3 que multiplica 2. Agora aqui já enxerguei que dá para cortar os 3. Então fica 10 dividido por 2, 5. Dá para resolver 10 vezes 3, 30. 3 vezes 2, 6. Né? Então 30 dividido por 6 também dá 5. Podemos ir para o apótema da pirâmide. Quem é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide eu estou chamando de M' aqui, ó, M'. Então eu tenho que é o apótema da pirâmide, é como se fosse a altura da face. Eu sei que a medida do L eu tenho que foi dada que era... Não, eu posso enxergar agora este M pela altura, né? Deixa eu ver, apótema da pirâmide, ó. Vamos ver aqui. Eu posso pegar o apótema da pirâmide usando o apótema da pirâmide, M', igual a altura, igual ao apótema, né? Então, eu posso descobrir ele usando esta relação. Onde você vai descobrir o apótema, M', a medida do M, a gente já descobriu que era 5 e foi dado que a altura era 12. Então, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai te dar 12 ao quadrado é 144, mais 5 ao quadrado, 25, 169. Então, tirando a raiz quadrada de 169, eu tenho então que o M', ou seja, o apótema da pirâmide, vai medir 13. E agora ainda vamos achar então a aresta lateral. Quem é a aresta lateral? Então, a aresta lateral é o valor do A. Se eu olhar aqui para o ladinho, ó, é o A que eu quero descobrir agora. Deixa eu voltar aqui. Então, eu quero descobrir o valor do A. O que eu tenho desse meu desenho aqui? Eu já tenho... Se eu olhar agora para esse triângulo aqui, ó, eu tenho o meu valor do M. E eu tenho a medida da metade do lado, né? L dividido por 2, né? Eu posso pegar. Então, o valor do A é igual ao valor do M ao quadrado, mais a metade do lado. O valor do A, então, o M eu acabei de encontrar que era 13. O valor do L era a aresta, era 10, né? 10 raiz de 3 sobre 3. Então, a metade fica 5, né? 5 raiz de 3 sobre 3, elevado ao quadrado. Então, se eu resolver isso aqui, vai dar 13 ao quadrado, 169, menos 5 ao quadrado vezes 3, né? Dividido por 3. Então, se eu simplificar isso, ó, vamos tentar colocar aqui, ó, 169, 13 ao quadrado, né? 169. 5 ao quadrado, 25, vezes 3. 75 dá para dividir por 3? 25. Então, mais 25. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu esqueci de levar o 3 ao quadrado, né? De novo. 5 ao quadrado vezes 3, dividido por 9, né? Por 9. Então, vai ter que ser 75, né? 5 ao quadrado, 5 ao quadrado vezes 3. 75 por 9.
Dá para dividir 75 por 3, 25. Então eu tenho, vou botar aqui em cima, ó, 169 mais 25 sobre 3. Então eu tiro o mínimo múltiplo disso. Eu tenho 3 vezes 169, 507. Mais 25. Se eu somar 507 mais 25, 532. Sobre 3, né? Então basta agora eu tirar a raiz quadrada desse termo aqui. Deixa eu ver por 3. Não dá exato, então dá para simplificar, né? Fatorar o 532. E aí ver o que dá para a gente simplificar. E vai chegar então nesta relação aqui dos 2/3 raiz de 399. Então, com isso, a gente chega, né? Encontramos a aresta lateral. E ainda falta a gente determinar a área da base. A área da base é um hexágono, né? Então, para achar um hexágono, eu acho que sempre aqui o... Vamos ver como é que foi feito aqui. Foi feito 6 vezes 1/2 do LM como sendo a medida do lado vezes o apótema, né? Então foi usado aqui o conceito do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Também dá para usar a área do equilátero, né? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e multiplicar por 6. Então são várias formas de fazer essa área, tá, gente? Então o lado mede 10 raiz de 3 sobre 3. O valor da apótema da base mede 5. Então eu posso fazer 6 vezes 10 vezes 5. Ou 2 vezes 3 dá 6, ó. 6 com 6 cancela. 10 vezes 5, 50 raiz de 3. Né? Essa é a área da base. Qual que é a área lateral? A área lateral é 6 vezes a área de um triângulo, que é a base é o valor do L e a altura é o valor do apótema do M. O L media 10 raiz de 3 sobre 3 e o apótema é 13. Podemos fazer igual antes, ó. 2 vezes 3 dá 6, cancela com o 6. 10 vezes 3, 13, 130. E ainda a área total é só somar a área lateral mais a área da base. Então, 130 mais 50 raiz de 3, eu tenho 180 raiz quadrada de 3. Dúvidas, perguntas nessas 3 últimas aí, pessoal? Percebam que tem muitas maneiras, né, na geometria de a gente chegar no mesmo resultado, muitos caminhos para fazer cálculo da área. Ok? Até aqui, pessoal? Bem complicado, Maurício. A geometria parcial, assim, tu tem que enxergar, né, que são... Se vocês pegar elas pelo desenho e olhando, acho que sempre para essa apresentação, eu tentei trazer nesta aula um exemplo com a base quadrada,
um exemplo com a base triangular e um exemplo com a base hexagonal. São os casos mais principais, tá? A maioria dos exercícios vocês vão cair num desses 3 casos, né? E aí, se você tem o desenho, tem que começar sempre a identificar os nomes, né, Maurício? Identificar bem certinho quem é o apótema da pirâmide, quem é o apótema da base, quem é a aresta da base, quem é a aresta lateral e quem é a altura, né? São esses termos que vocês vão ter. E a partir desses termos, você precisa dos dados para se calcular a área. Essa etapa final aqui, eu acho que é a mais tranquila para mim, em nível do conteúdo. O que a maior parte dos alunos tem dúvida é identificar esses dados lá na primeira figura. Então, por isso eu vou falar de novo. Comecem sempre com um desenho. Peguem uma dessas figuras aqui, façam o desenho dela, e aí tira e coloca lá no desenho mesmo. Quanto mede cada dado? Lê bem o que fala o problema. Ah, esse é o apótema. Olha no desenho quem é o apótema. É da base ou da pirâmide? Ah, é esse desenho. Então, vai colocar lá os valores. E a partir dali, você vai enxergar as possibilidades de tirar triângulos, né? Então, são várias possibilidades para a gente resolver a mesma questão. Então, pessoal, já estamos terminando a aula, então ficou para vocês, neste tópico, trabalhar com a lista 5, né, de exercícios. Vou deixar aqui um pensamento para vocês. Gostaria de agradecer a participação, a presença de vocês na web. Espero que tenham aproveitado a aula. E se tiver alguma questão, alguma dúvida, vocês podem colocar aí que eu vou tentar responder. Obrigado a todos e aí uma boa semana, um bom tópico e até a próxima.